Boa noite, Oscar. Boa noite, pessoal. Tá entrando aqui na live. Boa noite, Reinaldo, Nath. Vocês estão me ouvindo bem? Beto, boa noite. Edu. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha pra mim, fala que se tá bom o som, se precisa aumentar. E outra coisa, eu procurei fixar hoje o tema da live, Nath. E eu não sei se vocês estão vendo aí. Depois me fala se tá fixado, beleza? Então é isso aí, pessoal. Enquanto tá todo mundo entrando, o tema, para quem já viu, é depressão. Eu resolvi falar sobre isso porque tá sendo bem recorrente na terapia. Logo que começou toda essa fase aí de isolamento, as pessoas tiveram um aumento brusco dos níveis de ansiedade. E agora eu tenho reparado bastante gente que está me perguntando sobre os quadros depressivos. Então vamos falar sobre isso. Não está fixado? Então tá, eu não sei fixar esse tema, pessoal. Não sei, então tá bom. Então é depressão o tema. Depois eu aprendo. Tá? Se alguém perguntar, então quem tá aqui na live fala. Então, gente, o tema parece eu entrar, depois some. Cara, eu juro, eu não sei. Boa noite, primo. Eu não sei real como fixa isso. É muito difícil pra minha cabecinha. Então, é depressão o tema, beleza? Vamos lá. Hoje em dia no mundo, nós já somos em 300 milhões de pessoas, tá? Tem um baita no script aqui. No Brasil, nós somos 11,5 milhões de depressivos. Só que a depressão é um quadro que muita gente entra em confusão. Assim, ai meu Deus, o que é depressão? É depressão? É tristeza? O que está acontecendo comigo? É difícil para muita gente mesmo entender o que é a depressão, porque não existe nenhum exame físico para constatar realmente, você está com depressão. A gente não vai no laboratório e colhe algum tipo de exame que detecte, isso é depressão, isso é ansiedade. Seria muito bacana, as pessoas iriam amar se fosse tão fácil assim, mas não é. O diagnóstico da depressão, muitas vezes, ele é assim, tem que ser muito criterioso, porque a depressão ela causa manifestações físicas, comportamentais, mentais, alterações químicas do nosso cérebro. E o fato da gente não enxergar fisicamente que está acontecendo alguma coisa não significa que a gente não tem nada, que essa pessoa não tem nada. Só que a depressão, ela não é uma tristeza. Ela não tem relação, ela parece uma tristeza profunda, mas ela não é. Por quê? Porque a tristeza ela tem um caráter passageiro, transitório. Já a depressão, ela é duradoura. Então a gente precisa olhar para todos esses quadros com muita profundidade. Quando a gente fala de depressão, o termo depressão, ele deriva um pouco da geografia. O que é uma depressão na geografia? É quando eu tenho alguma coisa que está lá profunda, quando eu tenho um aprofundamento do solo, né? Por exemplo, na geografia. Então, quando a gente trata de depressão, a gente tem uma alteração de humor. E o humor, ele não tem a ver com alegria ou tristeza. A gente tem uma alteração no nosso nível de energia e sensibilidade. O humor ele está relacionado com esses dois aspectos, com esses dois parâmetros. No parâmetro da energia, nós podemos falar sobre energia física e mental, e no parâmetro da sensibilidade, a gente fala um pouquinho sobre dor físico-mental e prazer. Então, vamos imaginar igual aqueles gráficos de escola, tá? Aqueles gráficos. Então, eu tenho o polo positivo, eu tenho o polo negativo, aqui eu tenho a linha do meio.
Então, é normal para todo mundo, para o humor de todas as pessoas, é normal que a gente oscile. Eu até brinco em consultório que eu falo assim, gente, quem está estável, a única linha estável que a gente tem é a linha da morte. O resto, se a gente vai fazer eletrocardiograma, se a gente vai fazer qualquer outro tipo de exame, ele vai ter picos e ondas. Se a gente vai olhar para as ondas cerebrais, a gente também vai ter picos e ondas, tá? Então ele vai na faixa do meio, sobe, desce, sobe, desce. O que eu não posso ter? Eu não posso ter um pico muito grande, nem uma queda muito grande. Quando a gente está falando de depressão especificamente, é quando essa pessoa de repente encontra um gatilho mental, psicológico e o humor dela então cai vertiginosamente, ou seja, existe um afundamento do humor, uma depressão. O humor encontra essa queda brusca, existe um afundamento brusco. E essa queda de humor, ela tem que ser persistente por pelo menos 2 semanas ou mais. Ela tem que se manter lá embaixo por pelo menos 2 semanas ou mais. Por exemplo, ficar alguns dias para baixo, lá meio chateadinho, aconteceu algum evento na vida, a pessoa fica entristecida. Isso daí não é depressão, tá? A gente tem alguns critérios para depressão que a gente vai falar nessa live. Então, para ser depressão, vamos falar dos parâmetros. Então, parâmetro energia. Eu tenho uma queda na energia física, gerando uma fadiga intensa, um cansaço extremo. Uma queda no nível de energia mental, ou seja, eu tenho uma diminuição no meu nível de concentração, uma menor velocidade no meu raciocínio, pensamento, ou seja, eu demoro para pensar, eu começo a ficar lentificada. Então você percebe que a pessoa é aquela pessoa que está sempre olhando para o nada. Então você chega e fala, acorda. Começa a ter isso com muita frequência, tá? Então eu tenho também uma queda da sensibilidade ao prazer. Isso daí cai vertiginosamente. Por quê? Porque essa pessoa começa a perder o colorido do mundo, fica tudo meio em preto e branco, fica tudo meio cinza. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de depressão, a gente também tem que levar em consideração um aumento no nível de sensibilidade. O parâmetro da sensibilidade, ele precisa se manter elevado. Por quê? Eu tenho uma elevação no meu nível de sensibilidade para a dor, ou seja, eu tenho muita angústia, eu tenho muita sensibilidade e apatia, tá? É tudo muito. Então vamos lá, só para resumir. Então eu tenho uma queda de energia física com fadiga e tenho um aumento nessa sensibilidade. Eu tenho muita dor, eu tenho muita tristeza, tá? Então é diferente da tristeza normal, porque a depressão ela impacta em todos os aspectos, ou na maior parte dos aspectos da vida dessa pessoa, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as causas da depressão. Então, entre as causas da depressão, eu vou citar 4 principais aqui, tá? A primeira está relacionada a fatores genéticos, ou seja, se eu tenho um histórico familiar de depressão, eu tenho uma possibilidade pela ciência, estudada pela ciência, que eu posso desenvolver esse mesmo quadro em torno de 30 a 70% de chance, tá? Então, se eu tenho um quadro depressivo na minha família, pode ser que eu desenvolva também esse quadro depressivo com uma chance de 30 a 70%. Entretanto, se o meu pai ou a minha mãe, o meu pai e a minha mãe, ou meu pai ou a minha mãe tem depressão, isso daí fica dobrado, tá? Eu corro 2 vezes mais risco de ter depressão, de desenvolver depressão. Então essas são as causas relacionadas com a genética, tá? Eu também tenho as causas decorrentes de o que eu chamo de eventos estressores.
O que são eventos estressores? Por exemplo, são perdas normalmente localizadas na infância, perdas importantes. Por exemplo, negligência dos pais ou negligência de quem os criou, negligência de afeto. Então, se eu tenho esse evento estressor localizado na minha infância, pode ser que eu desenvolva depressão. Além disso, um outro evento estressor é abuso sexual ou qualquer outro tipo de abuso também pode desencadear posteriormente, abuso físico, né? Pode desencadear também uma depressão. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para isso também. Também é uma possibilidade de desenvolver um quadro de depressão, o estresse diário, tá? Então, esses são os eventos estressores que podem ocasionar depressão. Outro fator que também ocasiona depressão é o abuso de substâncias ou atividades tóxicas, que a gente chama. O que eu coloco nesse quadro? Eu coloco o sedentarismo, tá? Pessoa sedentária, tá ali, que procrastina, não tem nenhuma atividade. Isso daí também, o sedentarismo tem estudos que também pode ocasionar um quadro de depressão. Alimentos, existem alguns alimentos, até a semana passada eu fiz uma live super legal, a gente focou na ansiedade, eu e a nutricionista Larissa, a gente focou nos aspectos da alimentação mais direcionada à ansiedade, mas da mesma maneira tem alguns alimentos, como por exemplo carboidratos simples, que tem estudos em nutrição que estão relacionados à depressão, porque eles são alimentos que são inflamatórios. Então, esses alimentos podem desencadear também quadros depressivos. Além disso, uso de alguns tipos de medicamento, abuso de álcool e drogas, e também uma coisa que eu sempre pergunto e sempre peço para paciente é: chegou na terapia, está apresentando um quadro de humor depressivo ou está apresentando algum dos sinais que eu vou falar daqui a pouco para vocês, eu sempre peço para esse paciente também ir a um médico, ir a seu médico, é super importante isso, para verificar alguns critérios. Então, glicemia, então eu peço para verificar como está a glicose no sangue, como está a tireoide e como está, se ele tem por acaso alguma infecção urinária. Qualquer um desses 3 índices tem relação direta com o estado de humor, tá? Então, não adianta só eu bater no peito e achar que eu vou tratar a depressão sem levar em consideração o aspecto clínico dessa pessoa. É muito importante o cuidado médico também, porque às vezes eu recebo um paciente que está com uma alteração, aí está com uma infecção urinária importante, e eu não posso tratar simplesmente como depressão, eu tenho um quadro de infecção nesse organismo, tá? Outra questão que pode levar à depressão são as alterações cerebrais, que são de 2 tipos. A primeira é um rebaixamento nas conexões neuronais, ou seja, os meus neurônios não estão se conectando de maneira adequada ou suficiente para que eu consiga ter uma produção adequada, uma produção bacana dos neurohormônios, que é o meu segundo item. Alterações de neurotransmissores. Por exemplo, quando eu trato de depressão, eu preciso olhar junto com o médico também, porque eu tenho uma queda em 3 principais itens, que são neurohormônios, né, no caso. São a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, eu tenho uma diminuição desses 3 neurohormônios, tá? E é muito importante a gente olhar para isso. Eu tô vendo que vocês estão fazendo perguntas, daqui a pouquinho eu vou responder, tá? Deixa tudo aí que eu vou responder. Tem algum médico olhando essa live aqui? Tem algum médico nessa live?
Qualquer alteração na tireoide pode ser indicativo de algum problema, pode ser indicativo de... Ele pode desencadear uma repercussão emocional, tá? Então, a gente precisa olhar para a nossa questão física sim. Então, eu tô com humor depressivo, eu tô tratando com o meu médico, eu vou na psicóloga, ele pode desencadear. Eu não posso dizer, o nódulo na tireoide e tal, porque eu não sou endócrino. Então, quando o paciente apresenta qualquer alteração nesses índices, eu sempre peço para olhar com carinho e cuidar também com o seu médico, tá? Para não correr o risco de ser injusta ou de falar alguma bobagem. Então vamos lá, pessoal. Existem alguns sinais que são de alerta que as pessoas apresentam que podem ser indicativos de depressão. Vamos falar deles também aqui. Porque aprender a lidar com depressão não é fácil. Eu sempre falo assim, a pessoa que tá sentindo isso, que tá passando por essa doença, é muito ruim mesmo, é muito dolorido. Mas quem tá do lado sofre igual ou pior também, porque você tá olhando para uma pessoa que você ama, não sabe como agir, não sabe o que fazer, não sabe se aquilo é depressão, então a gente sente uma grande impotência, para falar bem a verdade. Então, existem alguns comportamentos que podem ser indicativos de depressão. Primeiro, ficar sem dormir por horas seguidas à noite ou dormir demais durante o dia. Então, aquela pessoa tem uma insônia importante, não consegue ter um sono adequado, não consegue ter um bom nível de descanso. Às vezes a pessoa até acha que dormiu. Depois eu vou fazer até um vídeo ou uma live sobre... Eu vou ver se eu falo com um amigo meu também, que é psiquiatra, pra gente falar um pouquinho sobre essa parte de medicamentos, tá? Acho que vai ser bem bacana. Então, assim, o que acontece? Se a gente vai medir as ondas cerebrais da pessoa que acha que dormiu, mas todo dia acorda como se tivesse sido atropelada por um caminhão, essa pessoa não aprofundou o seu sono. Então, ela acorda com um nível de cansaço extremo, tá? Não só mental, ela começa a ter todas aquelas perdas que eu falei agora há pouco, de energia, de sensibilidade. A partir daí, eu não dormi bem. O que acontece? Eu começo a ficar mais desesperançoso, com uma sensação de desamparo e até mesmo de solidão. Além disso, vamos pensar que essa pessoa não dormiu direito. Normalmente é uma pessoa que durante o dia vai começar a ficar mais irritada, começa a ficar mais nervosa, começa a ficar mais estressada por nada. Aquela pessoa que era bacana no serviço, de repente agora começa a ficar o chato da parada. Tá muito irritado, se estressa por qualquer coisa. Então isso é um outro sinal. Dificuldade, igual eu falei, ter dificuldade de prestar atenção, memorização, exercer as atividades profissionais que antes exercia naturalmente. Provavelmente essa pessoa vai começar a desencadear algum tipo de pensamento negativo recorrente, tá? Aí acha que não vale mais a pena viver, porque não encontra mais sentido nas coisas, se sente incapaz de se relacionar, se sente incapaz de agir de uma maneira mais assertiva, começa a interferir na libido, ou seja, perde o apetite sexual sem motivo aparente, e aí isso daí estraga todo o resto também, que a pessoa começa, ai meu Deus, até nisso afetou, né? Eu não tenho mais vontade de fazer nada como eu tinha antes, eu tenho um sono absurdo, de repente essa pessoa começa a perceber que mudou demais o apetite, ou para mais ou para menos, começa a comer muito, desbravadamente, como se não houvesse amanhã, ou então para de comer, começa a comer bem pouquinho, sente pouca fome, quando come começa a se sentir um pouquinho nauseado. Então isso também a gente precisa olhar.
Além disso, tem 2 outros sinais também, que é persecutoriedade, ou seja, essa pessoa começa a achar que tá todo mundo olhando para ela. Tá todo mundo, se tem alguma rodinha ali, tá falando de mim. E fora isso, tem um outro sinalzinho que é, eu tenho dores musculares que ficam caminhando assim, ela vai mudando de lugar, tá? Então, a gente tem alguns sintomas da depressão. Entre eles estão a irritação, fadiga, dores físicas, desespero. A pessoa com depressão começa a ficar muito desesperada porque ela não sabe de repente que hora que chegou aquela nuvem negra na vida dela, que tá tudo preto e branco, que ela não sente mais prazer em nada. Eu costumo dizer assim, quando a pessoa está em depressão, é ruim acordar, é ruim dormir, é ruim comer, é ruim sair de casa, tudo é ruim. Então, o tratamento da depressão ele precisa ser muito cuidadoso, tanto feito pelo profissional da saúde, quanto por quem está ali do lado do paciente com depressão, porque ele precisa realmente de muita ajuda, ele não consegue, não tem estrutura, não tem ferramentas naquele momento, principalmente em casos de depressão severa, a pessoa começa a perder até, de repente, a vontade de se higienizar, tá? É muito sério isso, então quem está do lado observa. Se você tem alguém na tua família que está desse jeito, se tem alguém querido que está passando por isso, ajuda, vai procura uma terapia, um psicólogo, uma psicóloga, psiquiatra, o profissional da saúde vai te orientar, vai orientar essa pessoa querida, tá? É bastante comum a gente ouvir dessas pessoas que elas estão desesperadas, desesperançosas, sem vontade de fazer nada, a vida não vale mais a pena. Então, a gente divide os sinais e os sintomas da depressão em 3 categorias, que são a psicológica, a física e a social, que é o que eu vou falar para vocês agora. Entre os sintomas psicológicos da depressão, a gente tem sentimentos de intensa tristeza, porque a pessoa sente que está tão para baixo, tão ali no fundinho do poço, que ela não consegue mais entender a vida, perceber as questões diárias do cotidiano de outra maneira. Além disso, tem sentimento de culpa elevado, sensação de inutilidade, a pessoa se sente assim, eu não sirvo para mais nada. Começa a apresentar um choro compulsivo sem motivo aparente. E também tem ansiedade. Eu fiz uma live sobre isso também, falando sobre ansiedade em decorrência da depressão. Tá ali no canal, depois eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Por quê? Vou falar rapidamente. Porque a pessoa se sente tão incapaz, ela começa a entrar num nível de cobrança tão grande e não consegue dar conta, porque realmente a depressão é química também, como eu falei. Como ela não consegue dar continuidade para as atividades que antes ela fazia normalmente, que ela começa a gerar um quadro de ansiedade em decorrência disso, tá? Irritabilidade, possíveis pensamentos de não quero mais nada com essa vida, indecisão, embotamento afetivo. Embotamento afetivo é assim, eu virei um pezinho de alface, eu não tenho expressão mais, sabe? Eu não consigo demonstrar alegria, eu não consigo demonstrar entusiasmo, eu tô ali paradinha, sabe? Parece que coloquei botox na alma, né? Embotamento afetivo, o nome disso. E também a falta de interesse na própria aparência física. Esses são os sinais psicológicos, tá? Categoria psicológica de sintomas. Sintomas físicos, alteração de apetite, como eu falei, para mais ou para menos, baixa energia ou fadiga, agitação psicomotora, ou seja, a pessoa fica inquieta o tempo inteiro, tá? Isso são alguns sinais, eu não quero dizer, não tô aqui falando que a pessoa vai apresentar todos, tá bom, gente? Que senão vocês estão ouvindo aqui eu falar e falam, nossa, mas é tudo isso? Não, não é tudo isso. A pessoa não precisa apresentar todos esses sinais ao mesmo tempo, esses sintomas. Lentidão dos movimentos. Também tem um distúrbio do sono, como a insônia, que eu falei agora. Problemas digestivos inexplicáveis e disfunção sexual.
Entre os sintomas sociais, né, estão isolamento, falta de interesse em atividades que antes essa pessoa costumava ter. A pessoa não quer mais ir, por exemplo, em reuniões de família, encontro com os amigos, ela começa a se fechar, fica lá no mundinho dela. Redução no desempenho do trabalho ou no desempenho escolar, porque a depressão também atinge crianças, tá? Não se enganem, crianças também deprimem. Dificuldade nos relacionamentos interpessoais e incapacidade de lidar com os problemas do dia a dia. Tá bom, gente? Estão me acompanhando até aí? Entre os sintomas físicos que a gente fala, o mais notório é distúrbio do sono e os digestivos. Tá bom? Então, assim, vamos lá. Falei um monte de coisa, agora é importante falar o seguinte: como eu posso prevenir a depressão? E depois eu vou ler as perguntas de vocês. Primeiro, fique atento ao excesso de trabalho. Às vezes a gente se coloca um nível de exigência tão grande no nosso trabalho, porque a gente está num mundo aí que cada vez a gente é exigido mais, que a gente tem que produzir, que a gente tem que postar foto em rede social para ter prova social do que a gente está fazendo, que a gente precisa ter muita competitividade dentro dos cargos mesmo da empresa, principalmente quem trabalha com parte de mercado financeiro, quem trabalha às vezes em algumas profissões que a pessoa tem meta a bater, pessoas que trabalham em banco. O estresse do trabalho, que demanda uma alta carga de produtividade, também pode ocasionar esse tipo de quadro, tá? Então fique atento ao excesso de trabalho. Segundo, exercite-se regularmente. Gente, ir para academia não é só para ficar bonitinho, ou para emagrecer, ou para ficar com o músculo no lugar, não é. Ir para a academia, praticar atividade física é super importante porque faz o nosso cérebro liberar aqueles neurohormônios que eu falei agora há pouco, que são diminuídos na depressão, no quadro de depressão, tá? Naturalmente, principalmente assim, depois de 20 minutos de atividade física de intensidade moderada a intensa, depois de 20 minutos, então o nosso cérebro já começa a secretar esses neurohormônios naturalmente e começa, além de gerar uma sensação de prazer pra gente, pra pessoa, também gera então essa proteção para o nosso cérebro e para nossa imunidade. Tá? Além disso, eu sempre recomendo praticar mindfulness, que é tudo que você fizer. Mindfulness não é meditação, falei outro dia. O mindfulness significa você ter foco em todas as atividades que você está fazendo. Não adianta eu estar nessa live aqui, eu tenho um monte de script, um monte de coisinha para falar para vocês, mas é do mesmo assunto. Não adianta você estar nessa live, exemplo, e tá de repente pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e perde informação. Não adianta você estar almoçando ou jantando olhando na telinha do celular trabalhando. Então, assim, tudo que você fizer, esteja por inteiro. A gente está vivendo, não é agora não, tá? No geral, a gente vive tempos de muita... Todo mundo demanda muita rapidez, tem que fazer tudo rápido, tem que fazer tudo na hora. Então, a gente não para pensar o que eu quero de verdade, o que está me fazendo bem, o que eu gosto e o que eu não gosto. É muito comum em terapia eu perguntar assim, viu, como é que você chegou até aqui? Como você se percebe? Que parte da tua caminhada de vida você se perdeu ali? Você não sabe onde é que estão os seus valores? O que você quer daqui pra frente? E a maioria das pessoas fica me olhando, às vezes até chora e fala assim, eu não sei. Eu não sei que hora que eu me perdi, eu não sei que hora que eu me larguei. Aí quando eu falo sobre autoestima e amor próprio, tem gente que brinca, fala assim, o que é amor próprio? É de comer? Né? Não é de comer não, tá? Amor próprio é super importante. Outro fator, evite álcool e drogas. Álcool e drogas são tóxicos naturalmente e podem gerar estados depressivos, então vamos evitar o uso de álcool e drogas.
Outra questão que previne também a depressão é mantenha uma atitude de gratidão. Quem nunca me viu falar sobre gratidão, vamos lá. A gratidão é estudada e é cientificamente comprovada que muda a bioquímica cerebral e melhora estados depressivos e ansiosos. Não é simplesmente, eu vou sentar, eu vou contemplar e vou agradecer a tudo. Não, é muito mais profundo do que isso, tá? Exercer uma postura de gratidão, manter uma postura de gratidão pelas mínimas coisas da vida, promove para o teu cérebro um espaço onde ele fala, opa, pera lá, tem alguma coisa boa na minha vida, não é tudo que tá ruim. Não é agradecer, ai que bom, choveu, não. Pera, olha só, se essa live tá fazendo bem, seja grato por isso. Seja grato por você ter acordado hoje. Seja grato se você tem uma casa quentinha nesse inverno aqui. Seja grato se você tem alguém na sua casa que te ama. Seja grato pela comida que você come. Seja grato pelas mínimas coisas. Isso ajuda o seu cérebro a te mandar mensagens importantes de que tem coisas legais na sua vida, embora você esteja passando por um período, de repente, de depressão. Tá bom? E ela é protetora também. Muito mesmo, muito protetora. Beleza, gente? E aí, o que eu quero falar para vocês antes de responder perguntas é assim: como são os tratamentos para a depressão? Tratamento para depressão é composto de psicoterapia e, em casos de depressão moderada, severa, é importante o acompanhamento psiquiátrico. Ai, Lu, mas eu vou ficar dependente de remédio o resto da vida? Não, não vai ficar dependente de remédio para o resto da vida, a não ser que você não faça terapia. Por quê? Porque o remédio, ele vai tratar ali toda a parte química, ele vai tratar vamos dizer assim, ele vai tratar dos sintomas, mas a causa da depressão, ela é tratada, é trabalhada e são construídas ferramentas para você lidar com a sua vida em terapia, tá bom? Então a terapia, primeiro, nem a terapia nem a psiquiatria não é coisa de doido é ficar sofrendo aí dia a dia, ficar chorando, ficar se sentindo mal e não procurar ajuda. Procurar ajuda, além de ser um ato de coragem, é um ato de amor próprio e de autoestima. Então procure ajuda, tá? Particularmente, um dos tratamentos que ajuda demais na depressão e aí eu sou completamente... Ai, como é que fala essa palavra, gente? Parcial. A terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha teórica que eu amo de paixão, ela trata com muita eficácia a depressão. E aqui eu vou passar para vocês algumas dicas. Ela melhora esse comportamento, melhora o comportamento, ajuda na quebra de pensamentos distorcidos. Então, primeira coisa, a gente chama de agendamento de coisas prazerosas. O que é o agendamento de coisas prazerosas? Anotem aí, pega papel, quem não tiver papel, essa live vai ficar gravada tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube. Quem sabe o meu canal do YouTube, coloca aí pro pessoal, porque eu não consigo fazer a live e digitar, por favor. Tá bom, Dario? Digita aí. Primeira coisa, agendamento de coisas prazerosas. Pega um calendário da semana, uma agenda. Eu gosto de papel, tá? Pega um calendário da semana, só dessa semaninha, tá? E anota todos os dias da semana uma coisa pequenininha, pequenininha mesmo, que vai te gerar alguma sensação positiva. Pode ser uma comida gostosa, pode ser um banho demorado, pode ser um passeio, enfim, não interessa. Alguma coisa que vai te gerar alguma sensação boa. Ai, Lu, mas eu tô em depressão, eu tô num estado tão ruim, eu não vejo sentido em nada. Tá bom. Imagina ou lembra como você estava ou o que você gostava de fazer antes de entrar na depressão. O que você gostava de fazer? Anota. Às vezes é até difícil de lembrar. Anota. Faz uma lista. E aí escolhe dentre essas coisas qual você pode fazer em cada dia da semana. Tá bom? Pode ser algo motivador, pode ser uma série legal que você gostava de ver.
Isso, @psicóloga Lumanesco, meu canal no Instagram e no YouTube. Põe também, Dario, por favor, tá? Então tá, quando a gente agenda coisas prazerosas pra fazer, a gente libera dopamina, tá? Que tá rebaixada no quadro da depressão, igual eu falei agora há pouco. Segunda arma muito legal pra gente lidar com a depressão, segunda dica é contra-atacar pensamentos negativos. Anotem aí. Contra-atacar pensamentos negativos. Por quê? Porque no quadro de depressão a gente é bombardeado dia a dia, o dia inteiro a gente é bombardeado por pensamentos negativos. E não adianta, mentira, você querer fingir que nada aconteceu. Não adianta querer expulsar esse pensamento à força, porque ele não vai, ele é bem teimosinho, ele fica lá pra dar na tua cara. Então a ideia é a gente aceitar que os pensamentos negativos fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente devagarinho vai treinando o nosso cérebro, igual eu falei agora há pouco sobre o agendamento, a gente vai treinando o nosso cérebro a sair um pouco dessa. Então assim, eu tenho um pensamento negativo. Pega um papel e escreve o pensamento oposto a esse pensamento negativo. Oposto. Mesmo que você não acredite nisso. Pega um papelzinho e anota o pensamento exatamente oposto, tá? Ou anotar, de repente, alguma qualidade... Ai, gente, tem um negócio muito legal pra falar pra vocês. Lembrei agora. Ou anotar alguma qualidade sua que alguém já te contou que você tem. Anota nesse papelzinho. Isso é um treino de atenção para nossa mente sair do turbilhão de pensamentos negativos e olhar para a parte positiva da nossa vida, tá? Então esse é um treino bem legal. Terceira e última dica, anotar coisas positivas do dia. Por quê? Porque daí você vai parar no final do seu dia, nem que seja uma coisa, minha coisa positiva do dia de hoje, vai lá e anota o que teve de legal nesse dia. Lembra do exercício da gratidão que eu falei agora há pouco, antes dessas dicas? Então, anota uma coisa de positiva. Ai, tá bom, não teve nenhum momento bom que eu consigo localizar no meu dia. Beleza, então você não vai anotar um momento bom, você vai anotar um momento que você não se sentiu tão mal, tá? Fica mais fácil assim às vezes. Então, a depressão, ela tem um viés na nossa atenção. Por quê? Porque a gente para e começa a olhar só para o lado negativo da vida, só para o lado ruim, pesado, ou a gente começa a interpretar a vida, interpretar cada acontecimento da nossa vida como algo ruim. Então, a gente precisa treinar para mudar esse viés de atenção em busca da positividade. Então você pode anotar qualquer coisa de legal que aconteceu no seu dia. Pode ser uma comida, pode ser um abraço que você recebeu de alguém, pode ser um elogio, tá? Para tentar sair desse quadro aí só de pensamentos negativos e começar a anotar coisas mais positivas. E adicionar gratidão, tá? Isso daí é um exercício de gratidão, na verdade. Eu vou olhar um pouquinho para as perguntas de vocês antes da gente terminar, porque eu já tô aqui no finalzinho, tô vendo que o povo tá... Por que é tão difícil as pessoas que convivem conosco enxergarem que estamos com depressão? Muitos veem como frescura ou se afastam porque estamos sempre tristes. Bom, vamos lá. Primeiro, porque as pessoas têm uma dificuldade em entender o que é depressão. Tem muita gente... A gente vive num mundo que tem muito preconceito, que tem muito paradigma. Então eu já ouvi falar assim, que depressão que nada, pega um boleto para pagar que você vai ver que a depressão vai embora, pega um tanque de roupa e vai lavar roupa que a depressão vai embora. Então as pessoas não entendem, eles não têm conhecimento. Então assim, o conhecimento liberta, as pessoas não sabem o que é depressão, às vezes nem passaram por isso, às vezes têm preconceitos, não entendem e eu vou te falar uma coisa, se quem está do teu lado não entende que você está com depressão, não está disposto a te ajudar, talvez essa pessoa não seja para estar do seu lado, pelo menos nesse momento, tá? Vamos parar um pouquinho para prestar atenção nisso, porque quem gosta de você vai te dar um mínimo de atenção, tá? Deixa eu ver as outras perguntas. Quer dizer que se meu pai ou minha mãe teve depressão, minhas chances de ter são maiores? São sim.
são maiores. De acordo com a ciência, elas aumentam ou até duplicam, tá? A depressão e psoríase. A psoríase, ela é um quadro ela é uma doença autoimune, né? Que pode ser piorada, né? Pode ser agravada com depressão. É assim, o ovo ou a galinha, tá? Então, a psoríase pode ser agravada por conta de estados emocionais, porque todas as doenças autoimunes têm um gatilho emocional para piorar, tá? Assim é a psoríase também. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Eu não sei o que eu fiz que eu não tô vendo. Pronto. Depois dessa pandemia, eu tô sofrendo muito, sinto dor no peito demais e tenho 2 bebês. Então, na verdade, a gente precisa olhar para isso também como um quadro que pode ser de ansiedade, tá? Por quê? Porque a gente começa a olhar para o futuro como algo super catastrófico, a gente começa a olhar para o lado negativo também, e as dores também podem ser decorrentes tanto do quadro de ansiedade quanto da depressão. A gente precisa olhar para o teu caso em particular. Se você quiser, depois me chama no direct, tá? O toque tem ligação com a depressão ou com a ansiedade? Com a ansiedade. Normalmente tem ligação com a ansiedade, tá bom, Aline? Fiquei sabendo que estou com fibromialgia causada pela depressão. É a mesma história, assim, a mesma, parecidinha com a questão da psoríase, tá? Então, são quadros que têm gatilhos emocionais. Então, a gente precisa olhar para eles com muita seriedade, com muito carinho. Tudo que a gente sente, tudo que a gente sofre, a gente precisa, pode e deve procurar por cuidado, por ajuda, tá? A fibromialgia é um quadro bem importante que pode sim ser desencadeado pela depressão. É assim, é a mesma história, é o ovo e a galinha, tá? O importante é procurar ajuda, porque ninguém vai ficar bacana, legal, feliz com uma psoríase que tá ali ativa ou com fibromialgia que dói o corpinho todo. Por que os medicamentos para a depressão causam dependência? Se ficamos 2 dias sem tomar, os efeitos colaterais causam tontura, dificuldade de raciocínio e sensação de labirintite. Por quê, Nath? É o seguinte, imagina que você tá ali com o teu neurônio que tá com uma deficiência de neurohormônio, tá? Então eu tenho um neurônio aqui e outro neurônio aqui. Eles precisam se comunicar. Então, a gente tem botões neuronais nesse aqui, botões neuronais nesse aqui. Quem já viu algum documentário sobre como funciona o nosso cérebro, sabe que a comunicação entre um neurônio e o outro se chama sinapse, que é uma conexão ali, que é um impulso elétrico. Então, por um impulso elétrico, eu passo a comunicação de um neurônio para outro. Se eu tenho, modo de dizer, tá? Um botãozinho aqui, ó, que não tá funcionando, tá meio entupido, esse daqui vai mandar o impulso e esse daqui não vai receber. Ou, em outros casos, esse aqui nem tá mandando impulso direito. O que acontece? Eu vou ali, coloco um medicamento e ele vai trabalhar nesses botões que não estão funcionando. Muito bem, quando eu paro de tomar esse medicamento, e aí, gente, ouve o que eu tô falando, pelo amor de Deus, não parem de tomar medicamento só porque vocês acham que vocês estão bem. O fato de vocês se sentirem bem é o sinal mais claro que o teu medicamento está fazendo efeito, tá? Então não é para parar. O medicamento fez efeito, você vai e para. Não pode. Quem tem a autoridade, quem pode diagnosticar e falar a hora de parar com o medicamento é o médico. Então, o que acontece? Eu tô com uma carga de medicamento aqui, uma carga química aqui, e de repente eu resolvo que eu tô bem e paro. É igual o puxa-fio da tomada. Pode ser que eu sinta todos os sintomas, pode ser que eu não sinta nada, mas
não pare de tomar medicamento, porque a tendência é você ter um efeito de abstinência, um efeito rebote depois, que você vai se arrepender pra caramba. Quem pode fazer isso é só o médico, não você, tá bom? Última perguntinha. Os remédios para depressão, ansiedade engordam? Quanto tempo dura um tratamento? Depende do medicamento, depende da pessoa, tem que avaliar com o médico. O fato é, se o médico te receitou um medicamento, é porque naquele momento ele vai ser positivo para você. Então, tome o medicamento e faça a terapia. Não adianta fazer só um ou só outro. A combinação dos dois é que vai trazer o sucesso do teu tratamento, tá? O tratamento depende da resposta da pessoa. Tem tratamento que dura 6 meses, tem tratamento que dura 1 ano. Não sei, eu vou ser leviana e posso até cometer um erro muito grande de te falar, dura tanto. Quem vai saber do teu tratamento, quanto tempo vai durar, é o teu médico, junto com a tua psicóloga ou psicólogo, tá? Engordam, emagrecem? Depende do medicamento. Tem medicamento que tem um efeito anoréxico, tem medicamento que abre o apetite. Então depende do teu medicamento. Tem que discutir isso com o médico e ver, porque assim, quando você começa a tomar teu medicamento, ele demora de 15 a 20 dias para fazer o efeito total. Então, enquanto você está no começo desse tratamento, pode ser que tenha algum efeito colateral. Continua no medicamento, continua com o teu médico, continua com a terapia. Isso é que vai garantir o sucesso desse tratamento. Quanto mais você se aplicar no tratamento, todo tratamento é um tratamento de equipe. É o médico, é a psicóloga e é o paciente, tá? Ou o profissional de nutrição, de educação física, não interessa. É um tratamento, é um trabalho de equipe. Só que a parte principal é o paciente que tem que ser colaborativo. Então, gente, para você melhorar, vamos deixar preconceito de lado de medicamento, de terapia, ou de sei lá o que for. Pior é ficar sentindo essa dor emocional. Tá bom? Miriam, é importante voltar para terapia, igual eu falei, tá? Mas, gente, pode me chamar, faça meditação, Miriam, faça mesmo. Me procura no direct pra gente conversar com mais calma, tá? E volte para a terapia. Tá? Mesmo que seja para, de repente, fazer uma manutenção. É muito bom saber que você tá melhor, viu? 1 ano e meio de terapia, olha que legal. 1 ano e meio de terapia para Miriam, foi super bacana. Parabéns. Parabéns a todos vocês que se permitem esse autocuidado, esse amor próprio. Gratidão a todos vocês que estão aqui, que de repente me permitem ajudá-los, que passam comigo em terapia, vocês são maravilhosos. Agradeço a todos que estiveram aqui nessa live. Dario, quem mais? Aline, Nath, meu marido Edu, Miriam, vou falar de um por um aqui, pode ser que eu esqueça alguns. Gisele, Lucimar, maravilhosa, que eu amo, minha irmã Patrícia, meu primo Sérgio. Bom, todo mundo que esteve nessa live comigo, tá bom? Um beijo a todos vocês, gratidão por hoje, por sempre estarem aqui. Podem me chamar no Instagram, no direct. Essa live vai ficar salva no IGTV, vai pro meu canal do YouTube também, que o Dario colocou aí o nome do canal. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijo a todos vocês, ótima semana, semana que vem tem mais. Qualquer sugestão de tema, eu tô aberta também. Beijo, pessoal. Tchau.